Amém, irmãos. Por assentar. Queridos, abramos agora a palavra do Senhor no Salmo 2. Salmo Salmo 2. Hoje pela manhã, irmãos, nós iniciamos a exposição desse salmo. Agora nós vamos seguir adiante onde nós paramos, porém nós leremos ele todo novamente. Salmo 2, irmãos, diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados a todos os que nele se refugiam. Amém. Amém. E lembrando, filhos da aliança, a palavra é a mesma, tá? Messias. Continue contando a mesma palavra, atentos a ela. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor mais uma vez. Senhor Deus, novamente, Senhor, estamos diante da tua palavra, desse salmo riquíssimo, porque a tua palavra é rica, Senhor. Rica de instrução, rica de consolação, rica de repreensão, rica, Senhor, de conforto, rica de promessas e esperanças. Tu és o nosso Deus, nós somos o teu povo. Por isso, Senhor, agora, nessa ocasião do teu culto, os nossos lábios se fecham para que a tua palavra fale a nós e nós sejamos instruídos, Pai, na tua verdade. Faz-nos, Senhor, amar essa verdade e viver segundo ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos hoje pela manhã acerca desse salmo, que ele sendo um dos salmos introdutórios postos no início do saltério. Ele nos lembra qual é o tom e qual é a temática de todo o livro dos Salmos. O Salmo 1, a lei, e o Salmo 2, o Messias. E isso vai se repetir em outros salmos, como salmos marcadores, como colunas que sustentam todo o saltério, nos lembrando qual é a mensagem dele. A lei do Senhor, a instrução do Senhor, a vontade do Senhor e o Messias, o Rei Messias ou o Cristo do Senhor. Então, o Salmo 2, irmãos, nós começamos hoje pela manhã a exposição e vimos apenas o primeiro momento do Salmo. Vimos que esse Salmo ele pode ser dividido em 4 partes, como uma peça teatral, como um grande ato cinematográfico, representando diante de nós uma história. O Salmo 2 é o resumo do Evangelho. O Salmo 2 é um resumo da história da humanidade, que começa com a rebelião. E aí foi o primeiro momento que nós vimos. Vimos hoje pela manhã, do versículo 1 ao versículo 3, a rebelião dos pecadores contra o Senhor. E vimos que essa rebelião, à luz da palavra de Deus, pode ser pelo menos 3 tipos. A rebelião intelectual, a rebelião moral e a rebelião histórica. E na rebelião histórica nós vimos essa rebelião na queda, Adão se rebelando contra o Senhor. Nós vimos na redenção, quando os judeus e os romanos se uniram contra o Senhor, contra o seu ungido, conforme Pedro anunciou e aplicou em Atos capítulo 4, e na consumação, quando os homens continuam se rebelando contra o Senhor, até chegar na rebelião máxima. Essa rebelião é um fato, porém, irmãos, diante dela, o Senhor não fica inerte. E é isso que o texto vai nos mostrar a partir de agora, irmãos. A cena seguinte é o Senhor respondendo à rebelião. Ele, irmãos, é como um rei que está sentado em seu trono, enquanto a rebelião está correndo abaixo dele. Inclusive aqui, irmãos, a palavra para se referir ao Senhor, né, veja o versículo
o versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele. É exatamente a palavra que está associada ao Senhor soberano, Adonai. Ele está posto no seu trono, intocável. Mas esse ali se levantam os homens contra ele, o Senhor soberano. E qual é, irmãos, a reação dele a essa rebelião? São duas. Veja o versículo 4. A primeira é essa aqui. Rir-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Rir-se aquele que habita nos céus e o Senhor zomba deles. A primeira forma, irmãos, é rir e zombar. Veja que interessante a imagem que o Salmo traz, irmãos. O Senhor ele ri e zomba contra esse esforço de rebelião contra ele. Aí, facilmente vem à nossa memória aquilo que nós vemos em Gênesis, quando nós passamos pela revolta de Babel, mais uma revolta na história da humanidade contra o Senhor, e que ele falou assim, vamos, juntamos-nos e construamos uma grande torre e nós toquemos o céu. Aí logo o seguinte diz que o Senhor se reclinou e desceu para ver os homens. A pretensão deles tocar o céu era tão tola que explicitamente o texto vai e coloca, o Senhor desceu, se inclinou para ver o que era aquilo. Nem chegava perto de tocar os céus. É a mesma coisa, a rebelião se levanta, o Senhor não treme nas bases como um rei que não tem controle. O Senhor não fica, no nosso nordestinês, né, aperreado. Ele ri e zomba desses rebeldes. Ele ri e zomba desses rebeldes. O Senhor, irmãos, zomba desses homens que em sua cegueira e arrogância se rebelam contra eles. Ou melhor, se rebela contra aquele que pode, por uma única palavra, destruí-los. É risível. O Senhor, com uma única palavra, pode acabar com todos os rebeldes. E eles continuam se rebelando contra ele. Por isso que ele ri e zomba deles. Seres insignificantes, achando que podem atingir aquele que é inatingível. Perceba então, irmãos, que todos os esforços e conspirações dos homens contra o reino de Cristo, quão terríveis possa ser para o povo de Deus, ainda assim são apenas ridículas tentativas, são tolos intentos diante do Senhor. Ah, não, agora estão arquitetando um plano que agora vai sucumbir a igreja. Dói, a igreja sofre, muitos morrem, muitas são impedidas de cultuar, mas o Senhor ri disso. Isso não muda o seu estado permanente e imutável de soberano Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo a rebelião não podendo atingi-lo, por sermos seres morais e espirituais e imortais, porque a rebelião é uma ofensa à sua santidade, ele responde a ela. Não é porque ele vê o seu reino ameaçado, não, ele é santo. E toda rebelião contra o seu ser, ela deve receber uma resposta à altura. E ele responde a essa ofensa. E aí a gente poderia perguntar assim, mas pastor, então por que ele não acaba logo com tudo? Se ele ri e zomba deles, se ele poderia acabar com essa rebelião em uma única palavra, em instantes, por que o Senhor não faz isso rapidamente? Aí vem a resposta do versículo 5. Veja, na sua ira, a seu tempo, eles há de falar, e no seu furor os confundirá. A maneira como nosso Senhor age, irmãos, é sempre buscando a sua glória. E a maneira como o Senhor responde à rebelião, e nós veremos que está intimamente ligado ao Evangelho, é a maneira que mais glorifica o seu nome. Simplesmente exterminar a rebelião não glorificaria o seu nome como glorifica aquilo que ele vai fazer aqui agora. A rebelião está posta. A honra da sua glória foi levantaram-se contra ela. Ele vai responder. E nessa resposta, ele vai ser profundamente glorificado nessa rebelião. Ele, irmãos, a ira do Senhor ela virá no seu tempo, é o que o Salmo fala. A rebelião acontece, o Senhor ri e zomba, e o Senhor prepara a resposta a essa rebelião. E a ira do Senhor, irmãos, é exatamente como um cálice que está sendo cheio, inclusive essa é a imagem de Apocalipse da ira do Senhor, um cálice que está sendo cheio, um cálice cheio que vai ser transbordado sem nunca acabar sobre os homens, no tempo.
No seu tempo, isso ocorrerá. Isso, irmãos, ele espera. E a paciência dele, irmãos, é misericórdia contra esses rebeldes, dando-lhes oportunidade de arrependimento, como Paulo fala em Romanos capítulo 2. Mas depois, irmãos, só virá ira para os que não se arrependerem. E aí vem a segunda reação dele, como manifestação da sua misericórdia e como resposta a essa rebelião. Veja o versículo 6, por favor. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. A resposta a ele, irmãos, a rebelião é um decreto. É um decreto. Ele ri, mas ele não fica inerte a essa rebelião. A ofensa foi feita, ele se levanta do seu trono e diz: parem a rebelião, parem de se levantar contra o meu reinado. Eu estabeleci, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, o Monte Sião. Ele não vai ser tirado daí. Ele não vai ser derrubado. Ele está estabelecido, é perpétuo, é perene, é imutável. Qualquer coisa que vocês fizerem não vai tirá-lo dali. E aqui, irmãos, o Salmo 2 estabelece um princípio que vai ecoar por todo o livro dos Salmos e que será usado nos evangelhos. Davi, irmãos, ele será sempre apresentado no livro dos Salmos como um tipo do rei Messias. E Sião, ou Monte Sião, como um emblema do trono desse rei Messias. De forma que o rei Messias e Sião estão juntos, inseparavelmente um do outro. Aí quando a pessoa tem uma teologia confusa, como é o dispensacionalismo, começa a pensar que, na verdade, a gente tem que esperar que Davi vai ser ressuscitado, vai governar em Sião, efetivamente, em carne e osso sobre os judeus. Não é isso que a Escritura nos ensina. Davi é posto como tipo desse rei. E Sião é posta como um tipo do emblema desse reinado. Cristo e Sião, o ungido do Senhor e a sua igreja são inseparáveis, irmãos. É um reino inabalável, e é isso que significa a palavra eu constituí. Ele não pode ser abalado. E é essa expressão que o autor dos Hebreus usa em Hebreus capítulo 11. Nós recebemos um reino inabalável, que não pode ser abalado. Davi, irmãos, conscientemente faz isso. Os apóstolos fazem isso. O que é falado sobre Cristo, o que é falado sobre Davi é aplicado a Cristo, porque Davi foi um tipo de Cristo. E aqui, irmãos, está sendo afirmado a perpetuidade do reino de Davi. O seu reino jamais terá fim. O filho de Davi foi prometido a ele, se assentaria no seu trono e não seria removido do seu lugar. É isso que o Senhor está falando aqui. Como David Dixon, irmãos, já citado, ele falou: quando o Senhor se levanta para julgar os inimigos de sua igreja, então ele dá uma nova manifestação de seu propósito de estabelecer a sua igreja e o reino visível de Cristo no mundo. Apesar de toda oposição, eu constituí o meu rei, ele diz. A fé dos santos em toda a perseguição, em todos os tipos e tempos de perseguição à igreja, pode e deve permanecer persuadida da estabilidade da igreja e do reino de Cristo nela, porque está fundamentada nesse misterioso e imutável decreto de Deus. Eu constituí e não será tirado, e não será removido. A resposta, irmãos, à rebelião do Senhor, resumindo, a resposta da rebelião que o Senhor dá é o estabelecimento do seu rei, Messias. Como é que o Senhor responde à rebelião? Estabeleço o meu rei, Messias, ao estabelecimento do mediador e do redentor. Percebe, irmãos, essa é a primeira manifestação de misericórdia para esses rebeldes. Eu volto a dizer, ele não se levantou para destruí-los imediatamente. Veja que Deus misericordioso que é posto nesse salmo contra esses rebeldes, irmãos. Ele ri deles, ele se levanta e estabelece o seu rei, o seu ungido. Ele poderia simplesmente destruí-los, mas ele é misericordioso. Ele estabelece o decreto, e a partir desse decreto ele vai falar algo a esses reis e a esses homens. É a manifestação da sua misericórdia, chamando esses homens para que eles possam se submeter ao seu rei. E quando o rei Messias, irmãos,
veio na primeira vez, ele não veio julgando. A mesma coisa aqui. Enquanto a rebelião veio, o Senhor riu, zomba, levanta-se e não sai exterminando. Estabelece o seu decreto, estabelece o seu rei Messias. Eu estou tendo paciência com vocês. Eu estou respondendo à rebelião com vocês, não com juízo imediato, mas eu estou mostrando uma coisa gloriosa a vocês. A mesma coisa foi Cristo, irmãos. Quando ele veio em resposta à rebelião, na sua primeira vinda, ele não veio julgando, ele não veio com uma espada flamejante, ele não veio cavalgando em um grande cavalo, mas numa jumenta, num filho de jumenta. Ele veio como humilde e humilhado, manso e como um cordeiro levado ao matadouro. Misericórdia, bondade. Ele foi estabelecido primeiro para salvar. E então vai vir a segunda mostra do que ele veio fazer, irmãos. O Salmo nos mostra a misericórdia de Deus diante dessa rebelião. E que diante da rebelião do pecado, a sua gloriosa resposta é Cristo e a estabilidade do seu reino. Sabe, irmãos, sabe qual foi a primeira vez em que essa resposta ela foi afirmada? Na primeira situação histórica, como nós vimos hoje pela manhã, da rebelião. Quando Adão se rebela contra o Senhor, ele que era o vice-rei da terra, que foi posto como o Senhor para ser um representante de Deus na terra. Quando ele cai e se rebela contra o Senhor, a resposta do Senhor é a mesma que está posta aqui. Percebe o padrão, irmãos? Por isso que a gente está falando, o Salmo 2 é uma exposição do Evangelho. Rebelião é posta. O Senhor se levanta essa rebelião. Ele destruiu Adão ali e Eva? Não. Ele falou o decreto. Eu estabeleci o meu rei. Virá um descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Ele estabeleceu o seu rei ungido, irmãos. E desde então, essa foi a mensagem de toda a Escritura Sagrada. Essa foi a mensagem contra toda a rebelião. Eu estabeleci o meu rei. Aprendemos com isso, irmãos, aqui, que diante das rebeliões que foram elencadas com clareza no ponto passado, no sermão pela manhã, a nossa resposta também deve ser Cristo. A nossa resposta às rebeliões intelectuais é pregar o Cristo como o Senhor do universo, o Cristo como o Senhor epistêmico e chave hermenêutica em quem habita todos os tesouros da sabedoria. A nossa resposta às rebeliões morais não é simplesmente moralismo, mas Cristo como o rei legislador a quem nós devemos nos submeter, porque não há verdadeira moral sem o Cristo que é o autor da lei, capacitando para viver isso. Diante das rebeliões históricas, o que nós pregamos é o Cristo rei vitorioso que voltará para julgar. A nossa resposta a essas rebeliões, irmãos, não são armas carnais. A nossa resposta tem que ser a mesma resposta do Senhor. A igreja foi posta sobre a terra para isso. A igreja não foi posta sobre a terra para militar politicamente com uma ideologia ímpia, tanta quanto outra que está se levantando. Não é isso, irmãos. Levantar-se para defender outra ideologia, achando que isso vai derrubar aquela impiedade, não é a resposta contra a rebelião. A nossa primeira resposta é: homens, curvem-se a Cristo. Ah, não, mas eu não preciso do teu Cristo, eu consigo viver uma vida moralmente boa sem Cristo. Você não consegue. Isso é odioso para o Senhor. Curve-se a Cristo, porque Ele estabeleceu esse rei, esse Messias. Cristo, irmãos, é a suma e a essência da nossa pregação. Se não fizermos isso, não podemos fazer mais nada. Fazer outras coisas antes disso é fracasso certo. Mas, depois de fazermos isso, aí sim nós podemos continuar labutando em muitas outras áreas. Mas a primeira coisa é fazer o mesmo que o Senhor fez. Dizer ao mundo: parem a rebelião. Por quê? Porque isso, porque aquilo? Não. Porque Ele estabeleceu o seu rei, o seu Messias, o seu ungido. Você se encontra no meio dos rebeldes? Pare do raciocínio tolo que questiona a justiça de Deus. Pare de lutar, pois não haverá vitória. Ele ri dessas tolices. Hoje Ele ri, mas a sua ira amanhã se manifestará. Por isso, veja a misericórdia de Deus.
em não simplesmente levantar-se destruindo a rebelião e aqueles que estão na rebelião, mas em estabelecendo um rei que abrirá um caminho de salvação para os rebeldes. E então, irmãos, vem o ato seguinte. Primeiro ato, a rebelião. O segundo ato, Deus reagindo à rebelião e estabelecendo o seu decreto, o seu rei. E então vem o terceiro ato, que é a proclamação desse decreto, isto é, a resposta do rei estabelecido ao decreto do Senhor. Veja, por favor, irmãos, o versículo 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, meus irmãos, os homens se rebelam, Deus responde à rebelião, e então o filho responde à resposta do pai, anunciando, revelando qual foi essa determinação. Porque, veja, irmãos, o versículo 6, ele simplesmente diz, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Só que o versículo 7, 8 e 9 destrincha que decreto é esse. Destrincha o que é que significa isso. E veja que aqui, quem está falando aqui, irmãos, não é o pai que estabeleceu o decreto, mas é aquele que foi estabelecido no decreto. Eu estabeleci o meu rei, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aí o versículo 7, você percebe a mudança de quem está falando. Proclamarei o decreto do Senhor. Agora é uma outra pessoa falando do que Deus falou, do que o Senhor Javé falou. Aí ele diz, ele me disse, tu és meu filho. Então perceba que aqui é uma outra pessoa que surge nessa narrativa. Ela foi mencionada nesse poema, né? Nessa narrativa, no sentido do que está sendo contado aqui no Salmo 2. Ela foi mencionada como rei estabelecido, e agora esse rei estabelecido responde ao decreto que foi posto. É a resposta do rei ao decreto de Deus. E esse decreto, então, irmãos, ele diz o seguinte, essa pessoa, ela fala, proclamarei o que ele me disse. E o que foi que ele disse? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse decreto, irmãos, é proclamado por esse rei. O que foi dito no seio da Trindade é revelado pelo Filho. O que foi dito no seio da Trindade sobre a sua obra é revelado pelo Filho. Aqui, então, irmãos, nos é ensinado aquilo que nós fizemos referência logo no início da exposição pela manhã. O primeiro ofício de Cristo, ou um dos ofícios que nos é revelado nesse texto, é o ofício de profeta. Ele proclama e revela o que foi estabelecido pelo Pai e que estava oculto. Este, irmãos, é o ofício de Cristo, revelar aquilo que nós não podemos conhecer. Ele expõe ao mundo aquele decreto que era insondável para nós, mostrando qual é a vontade do Pai, qual a vontade do Deus Trino para os homens. E o que significa, irmãos, essas palavras desse decreto? Esse é um dos trechos, irmãos, mais recorrentemente citados no Novo Testamento. Esse trecho aqui, veja, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto aqui, irmãos, é um dos textos mais citados dos Salmos, e então nós temos uma clara interpretação dele na nova aliança do Pacto da Graça. Como é que ele então é interpretado, irmãos? Venha comigo, por favor, para o Salmo 13. Por favor, Salmo 13, perdão, Atos 13. Atos 13, capítulo 32, Atos capítulo 13, versículo 32 e 33. É dito, irmãos, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2,
tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa aqui, irmãos, é a primeira citação na ordem dos livros, canônica dos livros, que aparece no Novo Testamento, irmãos. Paulo pregando o evangelho em Antioquia, aos judeus residentes naquela cidade, ele claramente cita essas palavras para tratar da ressurreição de Cristo. E em que sentido, irmãos, esse texto é amparo para a ressurreição de Cristo? Em que sentido? É no mesmo sentido, irmãos, venha comigo, por favor, de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, por favor. O apóstolo Paulo diz: Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em que sentido, irmãos? O texto de Salmo 2, ele aponta para a doutrina da ressurreição. Nesse sentido aqui, irmãos, quando Cristo foi enviado pelo Pai, ele foi enviado como um filho amado, porém humilhado. Ele foi em um estado de humilhação. E o que aconteceu na ressurreição, irmãos? A ressurreição aconteceu isso aqui que o apóstolo Paulo fala. Ele foi designado filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Não é que, como algumas heresias mal interpretaram esse texto, né? Que Cristo passou a ser filho por causa da ressurreição. Não é que ele passou a ser filho por causa da ressurreição, mas ele é filho de Deus com poder na ressurreição. Aquilo que ele perdeu em sua encarnação, a glória que ele tinha junto com o Pai, humilhado, condenado injustamente, viveu como um homem sobre as penas que não era sua. Ele agora na ressurreição é declarado: esse filho que foi humilhado, ele é o meu filho que eu gerei. Ele pertence a mim, ele é glorioso. Então, pela ressurreição, Deus declara uma declaração pública a todos os homens que sim, Cristo é justo, Cristo é sem pecado, Cristo é o meu filho, eis agora ele glorioso em poder ressuscitado. Na ressurreição é declarado explicitamente: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu filho, o glorioso filho. A ressurreição, irmãos, é a declaração pública de sua filiação gloriosa. Antes da ressurreição, ele assumiu a posição de um filho humilhado. Por meio da ressurreição, ele recebeu de volta a posição de filho glorioso. Então a ressurreição, irmãos, é a prova e o veredito de que aquele que foi enviado em humilhação é o glorioso filho gerado do Pai. A ressurreição, irmãos, declara a filiação eterna de Cristo. E o Salmo 2, irmãos, mostra que a ressurreição é o decreto do Senhor e por meio dela ele subjuga os seus inimigos. Antes, irmãos, da morte e ressurreição de Cristo, no seu estado de humilhação, veja, Cristo impedia que exaltassem ele como Messias, como Deus, até que chegasse a hora. Você lembra dessa narrativa? Quando ele falava assim: não conte para ninguém. Várias situações nos evangelhos acontecia isso. Porque eu preciso passar pela humilhação. E haverá um momento em que será declarado para todo mundo: ele é o Filho de Deus eterno, glorioso, que foi maltratado, humilhado e condenado. É ele. A ressurreição é a declaração factual dessas palavras: tu és meu filho, hoje te gerei. Que o mundo saiba, ele é o meu filho que eu gerei. Ele é o meu filho que eu gerei. Então, irmãos, a segunda citação, venha comigo, por favor, para Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. É dito: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui, irmãos, o autor aos Hebreus, que pode ter sido o apóstolo Paulo, que nós citamos agora em Romanos 1 e em Atos 13, ele
ele usa esse texto para mostrar a diferença entre Cristo e os anjos. E ele começa esse texto para mostrar a divindade de Cristo. É o argumento do autor aos Hebreus no capítulo 1. Todo o capítulo 1 do autor aos Hebreus é para mostrar a divindade de Cristo. E a partir disso, então, mostrar que ele é superior aos anjos. Mesmo que ele tenha sido feito menor que eles, o que ele vai falar no capítulo 2, ele o fez para salvar o seu povo. Mas ele não é menor que os anjos. Ele não é uma simples criatura. Ele é o próprio Deus. E as primeiras palavras que ele cita é: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E então, uma série de citações, irmãos, ele afirma e reafirma a divindade de Cristo. Cristo é o Filho gerado do Pai. Os anjos são seres criados. E esse texto, então, irmãos, nos ensina a divindade de Cristo. É isso que significa: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o último texto, irmãos, é Hebreus capítulo 5, versículo 5. Por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Novamente as mesmas palavras, irmãos. E como é que o autor está interpretando aqui? Ele então ressalta um outro aspecto. Tratando do sacerdócio de Cristo, um sacerdócio perpétuo, e mostrando que ele não usurpou para si esse ofício, mas ele foi posto pelo Pai na condição de mediador. O autor cita esse decreto. E com isso, irmãos, vem implícita as duas verdades anteriormente afirmadas. A ressurreição e a divindade de Cristo são fundamentais para o seu ofício de sacerdote e intercessor da igreja. É por isso que o autor cita esse texto. Ele não usurpou para si, mas é dito, ele é o Filho eterno do Pai. E nessa condição de Filho eterno do Pai, e no decreto que foi posto dele como Rei Messias, mediador do seu povo, ele exerce o seu ofício. Ele não tomou para si isso, mas o Pai disse, o Pai declarou, o Pai o estabeleceu. Das pessoas da Trindade, ele foi posto como o mediador para salvar o seu povo. Assim, irmãos, essa mesma expressão, tu és meu filho, é usada pelos apóstolos na progressão da revelação para fundamentar a promessa de ressurreição e o significado dela, a divindade de Cristo e o ofício sacerdotal de Cristo. Porém, irmãos, o decreto não para aqui. Veja, por favor, o que é falado no versículo 8 e 9, novamente. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro a regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa é a promessa, irmãos, do Pai para o Filho no cumprimento de seus ofícios. Ele subjugaria a rebelião. Essa é a ideia que está por trás aqui. Pede-me e eu te darei as nações. Primeiro, o cetro está na sua mão. Esse cetro de ferro aqui, irmãos, é uma alusão à promessa que Deus fez por meio de Judá, que o cetro não se apartaria do descendente de Judá. Esse cetro é o utensílio que simboliza o poder real e a realeza. Agora, essas nações que se rebelam, elas foram dadas ao Filho. E qual é a ideia aqui, irmãos? Ainda que tenha havido uma rebelião, e Deus tenha separado um povo para si, dos arraiais dos judeus, a obra de Cristo lhe dará todos os povos da terra. Ele não terá apenas um reino local, um reino com um grupo estabelecido previamente. O seu povo será, o seu reinado se estenderá por toda a terra. Pede-me que eu te darei as nações e as possessões da terra por herança. O Pai aqui está estabelecendo o acordo do pacto que Deus fez com o Filho, no qual a igreja é incluída. E aqui, irmãos, então tem essa dupla imagem. A imagem da promessa do Pai de dar ao Filho o resultado da sua obra e a promessa de que esse Filho julgaria as nações. Aqui, irmãos, é a confusão de muitos nos dias de Cristo. Mas o Messias ele não viria para julgar. Ele não viria para acabar com a rebelião logo e estabelecer a paz. Não era isso que o Messias viria fazer. Aí aqui o texto mostra. Ele vai alcançar as nações. Ele vai julgar. Mas antes veio esse tempo em que Deus chama os homens a se submeterem, a se subordinar a Ele.
Interessante, irmãos, é que Satanás, ele tentou Cristo, fazendo-lhe a mesma promessa. Veja, por favor, Mateus capítulo 4. O pai fala no seu pacto eterno com o filho: pede-me as nações, pede-me as possessões da terra e eu te darei. Vai ser o resultado da tua obra. Aí veja o que Satanás faz com Cristo, irmãos. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Satanás, irmãos, ofereceu a Cristo as nações, as possessões da terra, mas sem passar pela humilhação para receber isso na glorificação. O Pai ofereceu isso ao Filho mediante a execução da sua obra. Eu darei a você isso, mas para chegar a isso é humilhação antes da glorificação. Por isso, quando os discípulos de Emaús estavam tristes porque ele morreu e nós pensávamos que ele seria o Cristo, aí Cristo ressurreto falando com ele, fala assim: honestos, por que vocês são tão tardos? A palavra diz: porventura não importava que o Messias passasse por todo o seu sofrimento antes de entrar na sua glória. Exatamente aqui, o Pai promete a glória e a expansão do reino de Cristo. Cristo, irmãos, rejeitou a blasfêmia e a proposta de Satanás e seguiu o caminho que ele deveria seguir, estabelecido pelo decreto do Pai, para receber então a promessa que foi dada a ele. Como um rei, ele foi lutar a batalha, não com subterfúgios, não com meus caminhos e atalhos, mas num caminho que foi estabelecido para a redenção do seu povo, para abafar a religião. Ele proclama, irmãos, ele proclamou esse decreto quando ele esteve no nosso meio. Veja, por exemplo, Marcos. O texto fala assim: eu proclamarei o decreto do Senhor, Cristo diz. E ele fez isso, irmãos. Veja, Marcos capítulo 1, versículo 4. Perdão, irmãos, João capítulo 5, versículo 32. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Agora veja o versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Agora veja o capítulo 8, versículo 14. Ele diz: respondeu Jesus e lhes disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Então, ele expressamente disse: eu estou falando o que o Pai disse que eu tenho que falar. Agora, o que foi isso? Vamos para Marcos, por favor. Marcos, capítulo 1. Versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Agora venha para Lucas, irmãos, por favor. Lucas capítulo 11. Lucas. Perdão, irmãos, eu errei aqui a referência, mas é o texto em que nosso Senhor, ele abre na sinagoga o texto de Isaías e lendo, se referindo a ele como o Messias ungido, ele diz: eis que hoje cumpriu essa profecia, o reino de Deus é chegado, porque ele chegou, o reino de Deus é chegado. Moisés profetizou que ele faria isso, o próprio Pai disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Os discípulos o chamavam como mestre.
A mulher samaritana o reconheceu como profeta. O autor dos Hebreus disse que ele é a revelação máxima de Deus. Qual é a questão aqui, então? Esse rei é o rei que revela a vontade do Pai. Esse rei é profeta. Ele não foi apenas estabelecido como rei, mas ele declara, ele proclama a mensagem do Pai. Eu sou o rei que ele estabeleceu. Ele é meu Cristo, Salvador e Rei do mundo. Temos afirmado aqui, então, irmãos, o ofício de rei, o ofício de profeta e o ofício de sacerdote de Cristo em um único salmo. E na completa interpretação apostólica dele, ele exerce esses seus ofícios como mediador em favor da igreja, irmãos. E é exatamente aquilo que isso mostra exatamente aquilo que nós vimos no início da exposição pela manhã, irmãos. Os ofícios de Cristo mostram os aspectos da sua obra e mostram o que nós somos. É por isso que essa é a resposta de Deus à nossa rebelião. Para nós que éramos rebeldes, Deus nos providenciou um rei que amorosamente nos subjugou. Para nós que éramos inimigos, ele providenciou um rei que estabeleceu a paz. Para nós que não conseguiríamos lutar a luta contra o pecado, a morte e Satanás, ele estabeleceu um rei poderoso e glorioso nas batalhas. Ele estabeleceu o nosso Davi, que lutou contra o nosso Golias. Para nós que estávamos como ovelhas sem pastor, ele levantou o nosso rei, que nos governa e nos reúne sob o seu governo por meio de oficiais e ministros da palavra. Ele defende a sua igreja dos homens e ela nunca será arrancada da terra. Esse rei é tudo o que nós precisamos, irmãos. Ele supre a nossa necessidade. Para nós que andávamos em ignorância, Cristo nos é o profeta que revelou plena e suficientemente a Trindade. Para nós que seguimos a nossa própria vontade, Cristo como profeta ensinou a vontade e o decreto do Pai. Para nós que tínhamos um coração de pedra, cegos e surdos, Cristo é o profeta que, por meio do Espírito Santo, muda o coração, abre os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos. E ele exerce seu ofício, irmãos. Ele exerceu o seu ofício, inspirando a palavra pelo Espírito. E ele continua exercendo o seu ofício de profeta pela pregação pública do Evangelho. Cristo, irmãos, para nós que éramos dignos da expulsão perpétua da presença de Deus, Cristo é o sacerdote e mediador para a nossa aproximação. Para nós que éramos imundos e sujos pelo pecado, Cristo é o sacrifício sacerdote que nos purifica. Para nós que estávamos sozinhos e éramos dignos de toda condenação, Cristo é o nosso intercessor. O que é que o Salmo 2 nos mostra, irmãos? Quando nos fala dos 3 ofícios de Cristo, ele nos mostra que o que o Pai fez diante da nossa rebelião, irmãos, e o Cristo que ele providenciou é tudo o que nós necessitamos. É nesse Cristo que nós encontramos tudo o que nós necessitamos, irmãos. Esse é o Cristo que Deus, o Pai, providenciou. Ele é teu rei, teu profeta e teu sacerdote. Você confia nele. Ele te subjugou com o seu doce poder. Você se assenta aos seus pés para aprender dele. Ele é o teu mediador. Se as tuas respostas forem não, tema. Mas se forem sim, ou se tornarem hoje um sim, você encontrou tudo o que você precisa para a tua alma. Um profeta para mim e você. Um sacerdote para mim e você. E um rei. Ele supra a nossa necessidade, irmãos. E então, queridos, vem o último ato desse salmo. Depois de nós nos debruçarmos sobre o que significa esse decreto e da proclamação do Filho, agora vem a convocação que vem desse decreto. Veja o versículo 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo, irmãos, então encerra com essa última cena desse grande enredo. Ele encerra com uma convocação.
Irmãos, é uma consequência inevitável aqui. Por isso ele começa com um agora, pois, ou portanto, reis, vocês que começaram a rebelião, preste atenção, vocês só têm duas opções. Ou vocês continuam como rebeldes, ou vocês são sábios e prudentes. Esse rei está estabelecido, esse rei está constituído. Quando um rei poderoso, irmãos, ele quer mostrar misericórdia a uma nação que ele está prestes a invadir e a exterminar, ele envia bastidores à frente, manifestando um possível acordo. E nesse acordo há apenas uma parte: submeta-se, senão eu te extermino. Com muita facilidade a gente encontra isso em livros históricos, em filmes que narram ocasiões como essa. No próprio Antigo Testamento, o rei envia um embaixador à frente, dizendo: ó povo de tal cidade, submeta-se a esse rei que é poderoso, que é glorioso, que é forte, senão ele virá e exterminará essa cidade. E isso é manifestação de misericórdia desse rei, porque ele simplesmente poderia vir e extirpar a cidade. Mas não, ele envia uma convocação. E aqui, irmãos, é exatamente isso que Deus faz. Se esse Deus, esse rei se levantam contra a rebelião, e a resposta pressupõe misericórdia, os homens têm de ouvir a convocação dele. O rei está posto, a guerra está preparada. E a gente até fala com os irmãos da igreja, né? Pastor, às vezes como a gente canta o Salmo 2, que nós vamos cantar agora após a exposição, parece que a gente vai sair para a guerra, né? Dá vontade de pegar a espada e sair. Essa é a imagem do Salmo. O Salmo que nós cantamos aqui, ele foi Calvino, em Genebra, com os reformadores resgatando o cântico dos Salmos, que pediu que os músicos fizessem uma melodia que condissesse com a mensagem do Salmo. E a mensagem é essa: uma rebelião se colocando contra o rei, e o rei puxando a sua espada. Ouçam, vocês vão continuar em rebelião ou vão se subordinar? Ele se volta, irmãos, exatamente com essa convocação de promessas. Ele se volta para os cabeças da revolta: os reis e os juízes da terra, sejam prudentes. Vejam que vocês não têm saída. Vocês não vão ganhar contra esse rei. Spurgeon, irmãos, ele faz uma paráfrase interessante dizendo: a guerra de vocês não prosperará. Portanto, desistam agora. Rendam-se alegremente àquele que fará vocês se curvarem. Caso vocês se recusem e insistam na rebelião, ele se levantará do seu trono. Seja sábio. Seja sábio. Primeiro, então, irmãos, ele diz nessa convocação: primeiro, adorem a Deus com temor e alegrem-se nele com tremor. Em outras palavras, vocês não devem mais viver para o seu próprio reino, a sua própria glória. Vocês têm caminhado assim, e a rebelião de vocês é resumida nisso: vocês adoram a si mesmos. Aí o Salmo fala: adorem a Deus com temor, alegrem-se nele com temor. E aqui, irmãos, essa convocação lembra vocês algum texto que nós conhecemos? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Em suma, essa é a convocação: glorifiquem a Deus, adorem a Deus somente e alegrem-se nele. Agora, uma outra coisa interessante aqui, irmãos, é que é posto lado a lado alegria e temor. Alegrai-vos nele com tremor. O temor, irmão, piedoso a Deus, não é contrário à alegria no Senhor. Isso porque muitos fazem essa dicotomia entre temor a Deus e alegria, como se o evangelho extirpasse o temor, como se o evangelho extinguisse a reverência ao Deus, porque ele é o nosso Pai, mas ele é o nosso Pai nos céus. Ou seja, as duas coisas estão afirmadas. É proximidade, é comunhão, é uma intimidade que nós jamais usufruiríamos com Deus, mas nos lembrando que ele está nos céus. Alegrai-vos nele com tremor. A alegria, irmãos, como disse Spurgeon novamente, o temor sem a alegria é tormento. A alegria sem o santo temor é presunção. Essa foi a primeira exortação. E aí vem a segunda que o salmista faz: beijai o filho para que não se irrite. O ato aqui, irmãos, de beijar a mão dele, né, o que está pressuposto aqui, implica em submissão e reconhecimento da realeza. Era isso que era feito, irmãos. Quando, em sinal de submissão, com reis e autoridades, beijavam-se ela. E o salmista convoca exatamente isso para os rebeldes:
beijem o Filho. Submetam-se a Ele. Vocês querem ter paz com Deus? É apenas por meio do Filho. E então vem a ameaça. Veja o versículo 12. Para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Venha comigo, por favor, irmãos. 2 Timóteo, por favor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Lembra? A resposta do Senhor à rebelião foi o decreto. A paciência e a misericórdia do Senhor para que os rebeldes se curvassem a Ele. Nesse decreto Ele revela o seu Cristo, profeta, sacerdote e rei. Mas haverá um tempo em que essa paciência chegará ao fim. Ele se levantará do seu trono. Esse Cristo veio como um humilhado. Foi declarado rei glorioso na sua ressurreição. Que vai acontecer isso agora. Versículo 1 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Que Cristo? Aquele que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar. Isso Ele fez. A sua obra foi para salvação. E Ele está proclamando o seu decreto. Sejam sábios. Sejam prudentes, abracem a minha misericórdia, a minha graça. Ele está proclamando pela pregação do Evangelho. Mas vai vir um tempo em que a segunda parte do decreto vai ser cumprida. Ele veio, humilhou-se, foi exaltado e a sua glória vai ser estabelecida no último estágio da glorificação, quando ele voltar para julgar os seus inimigos. Caso não beijem o Cristo do Senhor, Ele se irará e vocês perecerão no caminho, o salmista fala. Quão terrível, queridos. Quão terrível é recusar essa oferta de misericórdia quando poderiam ter sido esmagados em uma só palavra. Quão terrível é isso. Eles poderiam ser esmagados com uma só palavra. O Senhor foi misericordioso. Ainda convocou os homens e ainda desprezam a convocação. Essa é a promessa e constatação, irmãos, no final do Salmo. Veja, ele fala de ameaça, mas ele não termina com ameaça. Ele termina com uma promessa. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Todos os que se refugiam nesse Cristo. Todos os que beijam o Filho. Todos os que reconhecem o seu reinado são bem-aventurados. É que, irmão, está posto um princípio do Evangelho para os homens, para nós. Nós não somos salvos da ira de Deus, fugindo de Deus, mas fugindo para Deus, correndo para Deus, para encontrar nele guarida. É subordinados a Ele. Aqueles que se refugiam são bem-aventurados. Para os que se refugiam nele, o reinado de Cristo é doce e manso. Para os que se rebelam, para os que não reconhecem o seu reinado, Cristo é feroz e um infalível opositor. A igreja evangélica, irmãos, com uma certa efeminização, transformou Cristo quase em um Cristo hippie, paz e amor. Pintou-o como um sempre fraco e sempre humilhado. Ele foi fraco e humilhado na sua obra. Ele fez isso no seu estado de humilhação. Ele veio como um cordeiro mudo levado para o matadouro. Ele veio montado num jumento. Ele foi julgado por corruptos. Porém, esse mesmo Cristo, irmãos, que foi apresentado na Escritura também em humilhação, também é apresentado em glória. Ele voltará em glória e não mais humilhação. Ele voltará triunfante e poderoso para julgar. Agora ele continua chamando os homens. Venham, se submetam, creiam, abracem-me, beijem-me. Porque eu vou voltar. E quando eu voltar, a rebelião será extirpada da face da terra. Ele virá como um rei montado em um cavalo com uma espada na mão para libertar a sua igreja e punir os seus inimigos. Essa, irmãos, é a esperança da igreja. Essa é a esperança da igreja.
O Salmo 2, irmãos, nos mostra que ele é o rei sobre os inimigos e sobre a igreja. Não importa se os inimigos reconheçam isso. Agora, quanto aos ímpios, ele exerce esse reinado com força e poder. Quanto aos santos, ele exerce o seu reinado com espírito e com graça. É um reinado espiritual, governando o coração do seu povo, a sua consciência, os seus afetos, os seus sentimentos. Ele vai conduzindo a sua igreja de uma forma mansa e humilde. Os reis, irmãos, e políticos corruptos podem sair ilesos da corrupção e da corrompida justiça humana. Podem sair ilesos da espada do Estado, que Deus estabeleceu para condenar os maus. Mas os maus assumiram o poder. Ele pode sair ileso. Mas no último dia, os homens maus, os homens que se rebelaram contra o Senhor, não escaparão da espada de Cristo. Essa é a esperança da igreja. Por que a igreja não se desespera? Por que a igreja não é como os homens maus que logo pensam em pegarem armas? Pode ser que venha chegar a ocasião disso, irmãos, mas o ponto não é esse. É porque eles sabem que eles têm um rei que julgará e que ninguém, nenhum mal, nenhuma rebelião sairá ilesa. Console-se nisso, igreja. O mal e os ímpios não prosperarão. O caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 2, irmãos, termina como o Salmo 1, lembra? Versículo 1 do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o Salmo 2 termina exatamente da mesma forma. Bem-aventurado quem? Vamos resumir essa expressão todinha aqui do Salmo 1? Aqueles que se refugiam no Filho. Aqueles que nos refugiam no Filho. A verdadeira felicidade, irmãos, a verdadeira bênção do Senhor está em se submeter ao Filho. Fora disso, só a maldição, juízo e rebelião. Somente em Cristo a bem-aventurança. Você ainda não buscou o refúgio no Filho? Você ainda não o beijou? Hoje o Senhor te chama a fazer isso. Não demore. Venha hoje. Venha agora. Creia nesse Cristo. Pois dentro em pouco o seu furor se manifestará. Mas aquele que se refugia nele é bem-aventurado. Aquele que deixa as armas da rebelião de lado e correm para o justo juiz buscando misericórdia, encontrará misericórdia. O Salmo 2, então, irmãos, mostra a queda da humanidade ao se rebelar contra o Deus Trino, a resposta de Deus a essa rebelião, o Messias, o Deus encarnado como um Salvador, a manifestação desse Messias anunciando quem ele é, e o chamado do Evangelho até a consumação. Reis da terra, sejam sábios e prudentes. O Salmo 2, irmãos, é um resumo do Evangelho, para que nós nos alegremos e que nós louvemos a Deus pelo Cristo Rei providenciado para nós. Amém, irmãos? Oremos. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por esse texto. Com tanta profundidade, o Senhor nos mostra a glória do nosso Cristo, o nosso Rei, estabelecido por Ti, o nosso profeta que nos revela a Ti, o nosso sacerdote. Sim, Senhor, Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós realmente necessitamos, nos subjugando com amor, nos revelando a Tua vontade e nos limpando, Senhor. Louvado seja o Senhor pelo Teu Cristo e que o nosso coração se alegre nele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.